1,16. Isso, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ok? Acharam? Vamos ver. Alguém não achou? Todos acharam? Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra nesta noite. Bom? Nosso Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai. Perdoa nossas faltas, os nossos pecados, Senhor. E pela Tua grande misericórdia, graça, Senhor Deus, nós te rogamos. Fale ao nosso coração, Pai. Nos ilumina para nós podermos entender este assunto que está na Escritura. E que este assunto não seja da nossa opinião, não seja conforme a nossa opinião, mas seja exatamente conforme a Escritura, Senhor. E nós entendamos a mensagem da Tua palavra. E Tu venhas aplicar esta mesma mensagem, este mesmo assunto, essa mesma verdade nas nossas vidas, Senhor, para o nosso bem. Nós te rogamos em nome de Jesus, Pai. E te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje eu quero prosseguir o nosso assunto sobre essa pequena série que eu estou fazendo na quarta-feira, sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu já tratei com vocês algumas coisas aqui, né? Hoje, então, nós vamos falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus, continuando exatamente aqueles assuntos que nós já mostramos, já falamos para os irmãos. Então, a primeira coisa que eu estou até seguindo o nosso livrinho, né? Assim, na sequência do pensamento, a primeira parte do livrinho, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu falei aos irmãos nesta série foi a respeito daquelas perguntas básicas que os irmãos já sabem muito bem, né? Existe Deus? Qual o sentido da vida? Como posso ser feliz? Por que o mundo é como é? E o que vem depois da morte? Então eu disse para vocês que essas perguntas, elas estão ligadas umas às outras e são as perguntas mais importantes da vida. Nenhuma pessoa pode realmente achar verdadeira alegria e felicidade sem responder corretamente essas perguntas. E essas perguntas, elas estão ligadas umas às outras, de maneira que, dependendo do que você responde à primeira pergunta, você vai também responder as outras perguntas. Então, existe Deus? Se sim, a vida tem um sentido e eu posso ser feliz seguindo, conhecendo, amando, servindo este Deus. O mundo é como é por causa do pecado, porque os homens têm vivido contrários à vontade deste Deus. E o que vem depois da morte é o juízo de Deus, né? A condenação eterna por causa do pecado dos homens, a não ser que o homem seja salvo pelo Evangelho de Cristo. E é por isso que o nosso assunto, na verdade, nós vamos tratar disso no final dele, que o Evangelho é a resposta verdadeira para estas perguntas. Se o homem ele não acredita em Deus, a vida dele não tem sentido, porque não existe uma mente criadora que deu sentido, propósito para tudo que existe, né? Não existe Deus, então não existe sentido para a vida. A felicidade também não tem sentido, cada um faz a sua felicidade da maneira como quer. E o mundo é como é, ninguém sabe o porquê também.
E o que vem depois da morte, nada, tudo se acaba, porque se Deus não existe eternidade, não existe, só existe a matéria, só existe as coisas que nós vemos, então morreu, acabou, não existe mais nada. Essas perguntas, então, eu procurei mostrar para os irmãos que é preciso responder. A primeira parte, então, do nosso assunto é sobre essas perguntas. A segunda parte é mostrando o Evangelho, o conteúdo do Evangelho de Cristo Jesus. E uma terceira parte, parte final, vai ser mostrar, como eu disse agorinha, que o Evangelho, ele é a resposta para essas perguntas. E sobre o Evangelho de Cristo, já tratando propriamente do assunto, né, o Evangelho de Cristo, nós já vimos que o Evangelho é o Evangelho da Bíblia, que só existe um Evangelho, é o da Bíblia, é o Evangelho de Cristo. Cristo é o centro do Evangelho, o assunto do Evangelho, e não é uma invenção humana. E a partir daí, então, eu fiz o último estudo falando a vocês sobre o pecado. Nós vimos que o pecado, ele é uma rebelião a Deus, é o homem não querer reconhecer que Deus é Deus, ele está rebelado, ele é um idólatra, ele adora deuses falsos que ele mesmo cria, e ele então, sendo idólatra, ele está rebelado contra esse Deus, ele é contra esse Deus, ele desejaria até mesmo a morte desse Deus. E essa rebeldia é positiva, é forte, é firme, né? E ela está no coração, no centro do homem, e ela se manifesta nos desejos e nas práticas dos homens. Quer dizer que o homem, ele é, por natureza, ele é pecador, e ele manifesta esse pecado dele nos seus desejos. Por isso que ele deseja coisas erradas, contrárias à vontade de Deus, e por isso que ele pratica também coisas erradas. Então, irmãos, esse assunto eu deixei aí concluir no último estudo, né? Então nós chegamos até este ponto. A sequência lógica, então, é nós tratarmos da reação de Deus em relação a isso. Hoje eu quero falar de um assunto que, infelizmente, é um assunto que está bastante abandonado no meio das igrejas modernas. É um assunto que o homem normal, o homem lá fora, ele não gosta de pensar, né? Quando ele diz que ele acredita em Deus, ele fala assim num Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de graça, mas ele não gosta de pensar num Deus que está irado com ele. Mas, irmãos, se nós queremos pregar o Evangelho genuíno e verdadeiro, nós temos que entender que é exatamente por causa do assunto que nós falamos no último estudo, ou seja, a respeito do pecado do homem, é que nós temos que entender que Deus está contra o pecador, que Deus está irado sim contra o pecador, e é Deus quem manda o pecador para o inferno, e é Deus quem opera, como o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 1, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É exatamente porque Deus é um Deus santo, justo, bom, que o amor dele tem que ser de acordo com essa santidade, com essa justiça, com essa bondade. As pessoas muitas vezes querem separar o amor de Deus da sua justiça, como se fosse possível nós fazermos isso, como se fosse possível nós colocarmos o amor de Deus para um lado e a justiça dele para outra, né? Então elas gostam de pensar que o amor de Deus exclui a sua justiça. O resultado do pensamento delas é esse. Se Deus nunca está irado com ninguém, se Deus ama todos, se Deus só quer fazer bem a todos, está sempre disposto a fazer o bem a todos, então isso significa que Deus, ele não é justo. Porque o pecado e o pecador, eles não merecem as bênçãos, eles não merecem os benefícios, eles não merecem nada de Deus. Eles merecem o castigo, a ira, a condenação de Deus. Então deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. O amor de Deus é um amor justo. É um amor justo. O amor de Deus não é um amor injusto.
Nós não podemos tomar um atributo divino, que é o amor, que de fato Deus é amor. O apóstolo João vai dizer na sua cartinha, Deus é o quê? Amor, né? Nós não podemos tomar esse atributo divino e colocá-lo contrário ao seu outro atributo divino, porque assim como a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia também diz que Ele é justiça, Ele é justo, a Bíblia diz que Ele é reto, a Bíblia diz que Ele é santo, de forma que, se você toma o amor de Deus, você não pode separar o amor dessa justiça, dessa retidão, dessa santidade. Quem é santo, ele é também, necessariamente, meus irmãos, ele é contrário ao pecado. E ele é contrário ao que peca. Se ele tivesse comunhão e fosse amigo do pecado ou amigo do que peca, ele não seria santo, né? Por exemplo, se uma pessoa ela se junta a assassinos e ela diz, são meus amigos, eu estou do lado deles, o que essa pessoa é? Assassina. Se uma pessoa ela se senta, ela se junta, você pega, por exemplo, o Salmo 50, e você vai ver lá o Salmo 50 falar da comunhão dos hipócritas com aqueles que vivem em pecado. E depois o Senhor Deus diz assim, pensavas que eu era como tu. Tu te sentas com os adúlteros, com os que pecam, tu te sentas com aqueles que quebram a minha lei. Tu tens comunhão com eles, tu estás com eles, tu vives com eles. Então, aquelas pessoas que o Senhor Deus condena lá no Salmo 50, são pessoas que estão muito à vontade com os pecadores, porque são tão pecadores quanto eles. Então, se Deus tivesse comunhão com pecadores e tivesse satisfeito com pecadores, qual é o resultado disso? É que, porque Deus ama, e Deus ama, e Deus ama. Este amor de Deus seria um amor injusto, seria um amor pecador. Mas é exatamente porque Deus é santo que Ele tem que odiar o pecado e o pecador. Ele tem que estar irado contra eles. Ele não é amigo deles. Ele não está a favor deles. Ele está contra eles. Por isso que Jonathan Edwards prega no seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Deus está irado. Deus se ira todos os dias. Deus está contra os que pecam. E o que os sustenta é a sua misericórdia e bondade neste mundo, mas quando eles morrem, imediatamente eles são condenados e vão para o inferno. Mas Deus amou, sim, isso é verdade, um grupo de eleitos de Deus, que a Bíblia vai dizer. Jesus vai dizer, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este mundo não é mundo como se Deus tivesse amado todos. Eu sei que os arminianos gostam de interpretar João 3,16, dizendo Deus amou todas as pessoas indistintamente, mas o ensino bíblico não é esse. O ensino bíblico é que Deus amou os seus entre todas as pessoas do mundo, então Ele enviou o Filho. Agora, até este amor eletivo de Deus também não deixa de ser um amor justo. A ira de Deus, que era para os eleitos, a ira justa de Deus, caiu sobre quem? Sobre Cristo, né? Cristo na cruz levou a ira de Deus. É por isso que só Cristo salva. Alguém levou a ira justa de Deus. Deus amou essas pessoas, mas o amor dele continua justo, porque alguém pagou o preço para que ele pudesse então ser apaziguado. Mas o homem, por natureza, ele tem essa porção da parte de Deus. Eu queria deixar isso bem claro para os irmãos. O homem, por natureza, fora de Cristo, tem uma porção da parte de Deus. Que porção é essa? Ira. Ele é inimigo de Deus e Deus é inimigo dele. Deus está irado com ele. E tem que ser assim porque Deus é justo. Então vamos pensar em alguns pontos sobre a questão da ira de Deus. Eu acabei de falar aos irmãos que a ira de Deus não é incompatível com o seu amor, mas é compatível com o seu amor porque o seu amor é justo. Mas vamos falar agora em alguns pontos para nós entendermos a questão da ira de Deus na Bíblia. Primeiro, essa ira de Deus, conforme eu já falei para os irmãos, por isso que eu estou seguindo a sequência pelo estudo passado, a primeira coisa que eu posso dizer é que a ira de Deus, ela é resultado do pecado.
né? Essa é a primeira coisa que nós podemos dizer. A ira de Deus, ela é resultado do pecado. Do pecado. Vocês conhecem muito bem, né? Mas vamos ler alguns trechos da Escritura Sagrada e vamos observar o seguinte aqui. Quando você pega no capítulo 1 de Gênesis, você tem a criação por parte de Deus, e você tem aquela palavrinha que nós já destacamos bastante aqui. Tudo que Deus fez era bom. Versículo 1 de Gênesis 1, primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Preste bem atenção nisso aqui, que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele é o padrão de todas as coisas. Então tudo vem dEle, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é o padrão de tudo, inclusive do que é reto, do que é justo, do que é santo e do que é bom. E tudo que vem dEle, como Ele é bom, como Ele é reto, como Ele é santo e justo, tudo que Ele cria vindo dEle é bom. Então Deus criou um mundo bom. E aí a Bíblia vai repetir isso aqui. Eu não vou ler os outros versículos, mas os irmãos já conhecem. A primeira criação dele mencionada aqui, no mundo, né? A luz. 3, versículo 3. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Então, a luz, ele viu que era bom. Tudo, ele é o padrão do bom, ele é santo, ele é reto, e ele é o padrão do bom, ou seja, aquilo que ele diz que é bom, é bom. Aquilo que ele diz que é mal, é mal. Aquilo que ele diz que não é reto, não é correto, é tortuoso, é tortuoso. O que ele diz que é certo, que é correto, que é reto, bom, é bom. Ele é o padrão. Observamos então que no verso 26, ele faz o homem, e como é que ele faz o homem? Ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, o homem tinha muitas características semelhantes ao Criador. Nós podemos mencionar aqui, o nosso interesse, a santidade. Então, Deus era santo, Deus é santo, o homem foi criado santo, foi criado reto. E havia comunhão entre eles. Eu gosto sempre de chamar a atenção dos irmãos, porque no capítulo 2, no versículo 18, o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse sozinho, então fez para ele uma auxiliadora. Mas no versículo 19 diz que o Senhor, havendo formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus trouxe os animais para o homem dar um nome. E o homem deu o nome a todos eles. O versículo 20 diz: deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos. Então, Deus realmente deu esta tarefa para o homem, e o homem cumpriu essa tarefa, o que mostra que ele estava em completa comunhão, obediência ao Senhor Deus, ao Criador de todas as coisas. Ele era vice-regente de Deus. Então, Deus lá, o Senhor de toda a criação, e o homem representante de Deus, o vice-rei. Não havia então inimizade entre eles. Deus tudo criou bom, o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança, e está ali então uma situação de completa harmonia e comunhão com ele. Mas entra no capítulo 3 o pecado. O homem acredita na mentira da serpente, desconfia, duvida da bondade de Deus, acredita que a serpente sabe mais, é mais amiga dele do que Deus, e aí peca. A partir do momento que o homem peca, como os irmãos sabem muito bem, lá no versículo 8 diz, capítulo 3, verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A partir do momento que o homem pecou, ele estava alienado de Deus, ele estava separado de Deus, ele já não conseguia mais ficar na presença de Deus, porque já tinha o elemento da culpa, do pecado. O homem agora era inimigo de Deus e não se sentia bem na presença de Deus como antes. Ele era inimigo de Deus, mas Deus também era inimigo agora do homem, não podia mais ter comunhão com ele. Então Deus expulsa o homem. No verso 22 diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulsou o homem. O homem foi expulso da presença divina. O homem não é mais amigo de Deus. Há uma separação, não há amizade, não há companheirismo. Se Deus mantivesse companheirismo com o homem, Deus seria tão pecador como o homem. Mas agora eles são inimigos, irmãos. No capítulo 4, então, essa inimizade vai passar a todas as gerações seguintes. Aí vai ter o primeiro homicídio, e sempre o homem está rebelado contra Deus. Mas lá no capítulo 6, verso 11, olha o que a Bíblia diz. Capítulo 6, verso 11, a Bíblia diz assim: a terra, capítulo 6, verso 11, a terra estava corrompida, observe, à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. É outro assunto, mas eu quero chamar a atenção para o verso 11 e 12. Deus olhava para a terra e Deus via o pecado. Via o pecado, irmãos. O que Deus poderia ter feito com aquela raça? O que ele fez com os anjos que caíram? O que Deus fez com os anjos que caíram? Eu pergunto para os irmãos: vocês conhecem a doutrina bíblica? Algum anjo será salvo? Algum anjo será redimido? Existe um redentor para anjos? Não, não é? Não existe redentor para anjos, não existe cruz para anjos, não existe. Os que caíram, foram condenados. O diabo e os anjos que o seguem não tem esperança, não tem salvação para eles. Deus poderia ter feito isso com a raça humana, sim. Mas aprove a Deus, graciosamente, não porque houvesse alguma coisa no homem, mas porque ele quis salvar um povo para si, dentro dessa raça caída. Não é? Aí os teólogos têm algumas considerações sobre por que isso, mas são opiniões teológicas que não têm... e ele mesmo não procura dizer que são coisas que se pode afirmar, mas apenas especulações, pensamentos, né? Mas o fato é que nós não temos o porquê houve essa diferença entre os anjos e os homens, né? A Bíblia não abre, não esclarece essas coisas para nós, meus irmãos. Mas o fato é que Deus, o homem era inimigo de Deus e Deus é inimigo do homem. Mas Deus quis sempre ter um povo, desde o começo. Se você for ler a história do Gênesis, nós já estudamos o Gênesis, desde os primeiros capítulos. Eu fui mostrando para vocês aquelas famílias, a família de Sete, né? E aquelas famílias todas ali, aqueles descendentes daqueles primeiros homens que eram homens piedosos, e aqueles outros grupos, como os familiares de Caim, que eram homens ímpios. Então Deus sempre, pela graça, teve o seu povo no meio dessa raça caída, mas é graça. E aqui nós vemos que dentro de toda essa raça corrompida estava um homem como Noé, a quem Deus salvou
do grande dilúvio que veio. Mas observe, meus irmãos, a expulsão do paraíso, o dilúvio, depois Sodoma, depois a Torre de Babel, a confusão das línguas, depois Sodoma e Gomorra, e depois já na história de Israel, na história de Israel, o Egito, a libertação do Egito, o que Deus fez sobre o Egito, depois o exílio de Israel, exílio babilônico. Todos esses acontecimentos, meus irmãos, mostram uma coisa: a ira de Deus. A ira de Deus. A inimizade que Deus tem com esta raça por natureza, que se fosse pela raça em si, Deus não salvaria ninguém. Se dependesse da raça, Deus não é amigo de ninguém, Deus não está a favor de ninguém. É porque Ele resolveu salvar um povo para si. O que isso tudo mostra? Que Gênesis 1 e 2, Deus é amigo do homem. Gênesis 3 em diante, Deus é inimigo do homem e o homem é inimigo de Deus. O que provoca a ira de Deus? A Bíblia deixa bem claro: o pecado, o pecado, o pecado. Por quê, irmãos? Por que o pecado ele provoca esta reação santa de Deus, essa reação de Deus de ira? Porque o pecado ele é o oposto disso que está escrito no capítulo 1. Vamos ler de novo? Capítulo 1, versos 1 ao verso 4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí o grande verso, importante para nós agora: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Por que o pecado provoca a ira de Deus, a ojeriza de Deus? Deus está contra o pecado. Por quê? Porque o pecado é oposto à natureza de Deus. E sendo oposto à natureza de Deus, como nós já estudamos aqui no estudo sobre o pecado, ele é contra Deus, ele é totalmente rebelado contra Deus, ele é mau. O pecado é mau. E o pecado é a fonte de todo o mal. Por isso que Deus odeia o pecado, Deus se ira com o pecado. Porque o pecado é oposto à natureza dele e, consequentemente, o pecado é mau. Deus é bom, e o que Deus faz é bom, e o que é oposto a Deus, no caso é o pecado, é mau. Então, porque o pecado é mau, Deus está contra o pecado. Agora vamos ler aqui, meus irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. O apóstolo Paulo fala do salário do pecado, fala do pagamento do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que o pecado paga? Qual a consequência do pecado? Isso sem exceção. As pessoas dizem assim: toda regra tem exceção, né? E na verdade essa regra anula-se a si própria, né? Porque se diga assim: toda regra tem exceção, então há exceção para essa regra também, porque ela se diz como uma regra, né? Então ela está anulando a si própria. Mas, irmão, não é exceção para isso aqui, não. O salário do pecado, sempre sem exceção, é o quê? A morte. Então você pega a história de Gênesis, você vê isso. Antes do pecado, tudo que Deus vai fazendo é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Porque Deus é bom e porque Ele faz é bom.
Mas oposto a Deus, o pecado é mal, o salário do pecado é a morte. Se Deus não for contrário ao pecado, e eu digo isso com reverência, só para dar uma ilustração, Deus não é bom. Deus, ele tem que odiar o pecado, ele tem que estar irado com o pecado, exatamente porque ele é bom. O pecado é mau, o salário do pecado é a morte, e tudo que o pecado produz é morte. Por isso que Deus é contra o pecado, Deus está irado contra o que peca, contra o pecado, contra o ato dele, contra o que ele faz, contra o coração pecador, porque isso é mal. E é a fonte de todo mal. Todo mal que nós podemos imaginar neste mundo, eu já disse isso para os irmãos nesse estudo, todo mal que nós podemos imaginar neste mundo tem a sua origem no pecado. Não há um mal que tenha se originado em outra coisa. Né? É como certo puritano falou mais ou menos assim: o pecado, ele é pior que o próprio inferno, porque o inferno, ele tem a sua utilidade, que é o quê? A condenação de uma coisa, de pessoas que praticam uma coisa ruim, errada. Mas até o inferno tem um propósito. O inferno, ele tem uma utilidade, mas o pecado não tem utilidade nenhuma. O pecado é mal em essência. De maneira, meus irmãos, que se Deus é bom, Deus tem que ser contra o pecado. Agora deixa eu falar mais uma coisa para os irmãos. Por que nós somos contra, por exemplo, só para dar um exemplo atual, para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer, por que nós somos contra o aborto? Por quê? Quando Paulo diz aqui, o salário do pecado é a morte, o que é o aborto? É morte. Diga. Mata. Não é? Quem ama a vida, não é, irmão? Quem ama a vida tem que ser contra o aborto, certo? Se eu sou uma pessoa que diz assim, eu amo a vida humana, eu sou a favor da vida humana. Então, se eu sou a favor da vida humana, eu tenho que ser contra o quê? O assassinato de crianças inocentes na barriga de suas mães. Uma pessoa que diz assim, observe bem, não, eu sou a favor da vida, mas eu sou a favor do aborto. Essa pessoa está sendo coerente? Essa pessoa, ela está pensando direito ou ela está vivendo numa contradição? O aborto é morte. Nunca uma pessoa vai poder provar, nunca foi provado, e nós podemos ter absoluta convicção de que nunca se provará, de que o que está na barriga de uma mulher grávida não é um ser humano, só porque ainda não nasceu. Se nós não temos certeza que não é um ser humano, ou não, bom, nós cristãos temos certeza que é um ser humano, mas nunca vai se poder provar de que não é um ser humano, nunca se pode ter certeza de que não é um ser humano, então eu não posso matar, porque eu não sei se eu estou matando um ser humano. E matar sempre é errado. Assassinar sempre é errado. Então o aborto, ele é morte pelo fato de eu ser a favor da vida humana, é que eu sou contra o aborto. Todas as pessoas que levantam a bandeira do aborto, na verdade, estão levantando a bandeira do quê? Da vida? Não, da morte. Portanto, essas pessoas são a favor do mal, essas pessoas são a favor da morte. Irmãos, eu quero usar isso para mostrar que Deus tem que estar irado com o pecado, Deus tem que ser contra o pecado, porque se Deus, ele é a favor do pecado e ele é amigo de quem peca, de quem ama o pecado, Deus é a favor do quê? Do mal e da morte. Deus é a favor do mal e Deus não é a favor do mal. Deus é bom, o pecado é mal, então Deus tem que estar contra o mal, tem que estar contra a morte, tem que estar contra aquilo que é o prejuízo dos prejuízos, o mal dos males, a fonte de todo o mal. Senão Deus é. E digo de novo, com reverência apenas para ilustrar, Deus é tão pecador
como quem peca. Se Deus for a favor do pecado, como quem é a favor do aborto, é tão assassino como qualquer assassino, porque está a favor de alguma coisa que mata pessoas inocentes que não podem se defender. Vocês compreenderam o exemplo? Então, por que Deus é contra o pecado? Porque Deus é bom. Porque tudo que vem de Deus é bom e o pecado é mau. Então, Deus é contra o pecado. O segundo motivo, irmãos, da ira de Deus, nós podemos falar da ira de Deus, é porque esta maldade do pecado tem a ver com uma característica importantíssima de Deus, um atributo importantíssimo de Deus, que alguns teólogos até chegam a dizer que esta característica ela vai, vamos dizer assim, ser importantíssima, né? Se elevar, está presente em todos os outros atributos divinos, que é a sua santidade. Deus é santo. Leia, por exemplo, comigo lá em Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Lá ainda no Pentateuco, né? Então volte a sua Bíblia lá para o início da Bíblia. Levítico capítulo 10, verso 1. Naquele terrível episódio de Nadab e Abiú que morreram diante do Senhor. Vocês conhecem essa história? Levítico capítulo 10, primeiro versículo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei, observe bem esse texto aqui, a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Veja que a ênfase de Moisés para aquela coisa que tinha acontecido, que foi uma coisa terrível. Eles pegaram um fogo estranho e apresentaram ao Senhor, perante a face do Senhor. E o texto no finalzinho do verso 1 diz: o que lhes não ordenaram, ou seja, eles fizeram alguma coisa contrária à vontade de Deus. Imediatamente eles foram mortos. Caiu fogo de Deus diante do Senhor. Então saiu fogo, melhor dizendo, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante a presença do Senhor, porque eles pecaram, porque eles fizeram alguma coisa que Deus não tinha dito a eles. E o que Moisés enfatiza nesta ocorrência trágica com aqueles dois homens? Que Deus tinha dito: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Santidade. A questão é a santidade de Deus. É que o pecado fere a santidade de Deus, a retidão de Deus. Irmãos, Deus é santo, Deus é reto, e o pecado é uma oposição à santidade, à retidão de Deus. E isso significa o quê? Iniquidade, impureza, tortuosidade, desvio. O pecado, ele é uma quebra desse princípio de santidade. Deus é santo e o pecado é antissantidade. Ele é contrário à santidade divina. Ele é impureza, ele é pecado. O nome diz isso. Ele é imundície espiritual. A santidade é limpeza, é pureza espiritual, é luz. O pecado é impureza, é treva, é tudo isso. Se Deus é santo, Deus tem que estar contra o pecado, porque se Deus não estiver contra o pecado, Deus não é santo. Se Deus olha e se satisfaz, se Deus olhasse e se satisfizesse com o que Ele vê, com o pecado, Deus não seria santo. Mas se Deus é santo, Ele tem que olhar e tem que se irar e tem que condenar o pecador. Então a questão é a santidade de Deus. Se Deus é santo, Deus tem que estar irado com o pecado. Se Deus não se irá contra o pecado,
Deus não seria santo. Você percebe? Está dando para entender isso? Então a santidade de Deus exige que Deus seja contrário ao pecado e se ire com o pecado, e por causa disso que acontecem essas coisas. E veja que Moisés chamou a atenção da questão da santidade de Deus, meus irmãos. Agora deixa eu passar para o próximo ponto. Eu tenho 2 pontos para falar ainda e nós fechamos o estudo de hoje. O próximo ponto é aquele que vai tratar daquela frasezinha infeliz que diz assim: Deus está irado só contra o pecado, mas não contra o pecador. Não é? Deus ama o pecador, odeia o pecado. Como se nós pudéssemos fazer uma separação entre o que pratica a coisa da coisa praticada. Não é? Por exemplo, a pessoa vai andando por um caminho e ela encontra um corpo, um caminho assim de ermo, só mato e uma estradinha assim, e ela olha assim e encontra um corpo, uma pessoa morta. E ela vê que aquele corpo está golpeado, quer dizer, alguém matou, alguém assassinou. O corpo está lá provando que alguém assassinou, não se sabe quem ainda. Como é o nome daquilo? Assassinato, né? O assassinato foi praticado por quem? Pelo assassino. Eu posso separar o assassinato do assassino como se o assassinato fosse uma coisa independente do assassino? Fossem duas coisas não tem nada a ver? Não. Quem pratica assassinato é o quê? Assassino. Quer dizer, essa frase ela é tão infeliz, por quê? Porque ela diz assim: Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, né? E ama o pecador, como se você pudesse separar. Mas quem é que peca? O pecado vem da onde? Do pecador. Então você está querendo separar, como se Deus odiasse só a ação do assassinato, como se a justiça devesse ser aplicada apenas à ação do assassinato. Estou olhando, por exemplo, que eu estou dando, né? Vamos aplicar a justiça ao assassinato. É isso que a gente faz? Não, a gente aplica sobre quem fez a coisa. Você aplica sobre a ação, aplicando sobre o autor da ação, que é o assassino. Então nós dizermos que Deus está irado apenas com o pecador, com o pecado e não com o pecador, nós estamos fazendo uma separação irracional da coisa. Não pode ser feito assim. Isso é antibíblico, eu vou mostrar para os irmãos agora. Pega a sua Bíblia aí e abra no Salmo 7, verso 11. Salmo 7, verso 11. Aí que é nesse sentido. Deus chama o pecador pode fazer o que quiser, aí Deus continua. Exatamente, quer dizer, o pecado deixa até de ser pecado. Fica uma coisa certa, normal, tudo certinho. Salmo 7, verso 11, vamos ler até o 17. É um trecho um pouquinho grande, mas é importante para a gente entender isso aí. Bora lá. Salmo 7, verso 11, até o final do Salmo. Deus é justo juiz. Olha o que a Bíblia diz aqui, já começa esse trecho falando assim: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação. Olha só, irmãos, todos os dias Deus sente indignação. Olha só: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira. Desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Você percebe aqui? O salmista diz que Deus é justo juiz, que Deus sente indignação todos os dias. Está falando da ira de Deus. Todos os dias Deus sente indignação. Indignação com o quê? Com o pecado, né? Com o pecado que ele vê no mundo, nos homens.
Deus sente indignação todos os dias, Deus está irado. Deus não está satisfeito lá, né? Eu quero abençoar todo mundo, né? Venham, eu quero abençoar todos vocês, né? E Deus é aquele Papai Noel, como eles apresentam, né? Um Deus assim feito Papai Noel, barbudo, cheio de presentes, que quer dar presente para todas as criancinhas. Não é assim que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz: Deus é justo, juiz, sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter... Indignação contra o que ele está sentindo, hein? A minha pergunta é: contra o pecado? Contra o pecado, logicamente, mas só? Ou contra o que peca também? Contra quem que Deus está afiando a sua espada? Contra quem que Deus armou o arco? Olha o verso 12. Contra quem, verso 13, que ele preparou o instrumento de morte? Contra quem que ele preparou as suas setas inflamadas? Verso 14 explica: contra o ímpio, porque o verso 14 liga o ímpio a tudo isso. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira, abre profunda cova. Quem é que cai? O ímpio. E cai nesse mesmo poço que faz. E cai porque Deus o joga ali. Quem é que faz ele cair? Deus. Então, contra quem Deus está irado, indignado? Contra o pecado só? Mas isso não tem sentido. É contra o pecado e contra o ímpio. Deus sente indignação contra quem? Só contra o pecado? Não. Contra quem pratica o pecado. Contra o ímpio. Então, a ira de Deus, ela é uma ira contra o pecador. Deus está irado. Deus está irado contra pecador, meus irmãos. E finalmente, concluindo nosso estudo dessa noite, nós podemos falar sobre a ira de Deus, que esta ira, ela já está presente agora, mas ainda, num certo sentido, ainda não. Não é? É mais ou menos como a vida eterna. Existe um aspecto da vida eterna que nós já temos a vida eterna, e um aspecto que ela ainda não se concretizou na sua plenitude, né? Se você é um crente em Cristo Jesus, você já tem a vida eterna. Mas você tem a vida eterna sim, porque Cristo já vive em você, você já foi justificado, já foi salvo. O Espírito Santo já vive em você, você está sendo santificado. Mas você ainda sofre, ainda adoece, você ainda vai morrer. Então existe um sentido em que a vida eterna já está presente, mas no outro sentido ela ainda não está ainda. Quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino, ressuscitar os mortos, vai acontecer toda aquela grande obra de restauração do universo, aí a vida eterna se manifestará. A mesma coisa com relação à ira de Deus. A ira de Deus já está. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, texto que eu comecei lendo com vocês, né? Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz: a ira de Deus se revela do céu, verso 18, desculpa, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele diz que essa ira já se revela, quer dizer, essa ira já está presente, sim, já está aí. Como é que essa ira se revela, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante? Vocês lembram como é que ela se revela? Eu já falei isso aqui várias vezes na congregação, vocês lembram como? O que é que Deus faz com os homens? Deus os entrega a quê? Ao coração, né, irmão? Deus os entrega, isso já é manifestação da ira de Deus. Você sabe que pecado que leva a pecados maiores e pecados maiores já é a ira de Deus. Uma tempestade traz uma tempestade maior, que traz outra maior, que traz outra maior. Isso já é manifestação da ira de Deus. É Deus entregando os homens ao próprio coração deles. Mas no outro sentido, irmãos, eles ainda estão por aqui, sabe? Ainda estão sorrindo, eles vão pular carnaval todo ano. Todo fim de semana eles zombam de Deus,
Em vez de participar do dia do Senhor, eles vão para as festas, para as bagunças, e vão se prostituir, e não querem saber de Deus. Durante a semana, eles não honram a Deus, eles são materialistas, e eles ganham dinheiro. Ainda estão vivos, ainda estão fortes. O sol ainda brilha sobre eles todos os dias. A chuva ainda cai sobre eles todos os dias. Quer dizer, já existe a ira, mas ela ainda não é no outro sentido, na vida deles. A ira já está de várias maneiras na vida deles. Deus já está irado com eles e essa ira já está sendo aplicada de várias formas. Mas ainda não no sentido pleno, que assim como a nossa vida eterna vai se concretizar, a vida eterna na vida, né, no cristão vai se concretizar quando Jesus voltar, assim também aquele dia da volta de Jesus Cristo será também o dia do quê? O dia da ira, né, Suzana? O dia da ira de Deus. Isso quer dizer que a ira, ela é escatológica. Escatologia é isso, as últimas coisas, quando tiver no final do mundo. A ira de Deus ainda está por vir, meus irmãos. Vocês devem ler aquele livrinho livrinho não, é um livro, do John Bunyan. Foi um autor puritano, O Peregrino. Vocês meninos aí procurem, todos vocês leiam este livro, O Peregrino. Ele começa a história dele dizendo assim, de um homem que quer fugir da cidade, né, do lugar que está vindo a ira de Deus sobre aquele lugar. Quer dizer, é a ira vindoura. A ira escatológica, a ira que ainda virá, a ira que ainda não é agora. Agora, irmãos, está aí mesclado a ira de Deus, podemos dizer assim, com a sua misericórdia. Nesse sentido, nós podemos dizer que Deus está amando a todos. Nesse sentido, assim, de misericórdia. Que Deus faz nascer o seu sol sobre todos. As bênçãos, o pão nasce para todos. A semente germina para todos. Mas vai chegar a ira vindoura, irmãos, e aí será terrível. Eu quero então encerrar lendo com vocês Mateus, capítulo 10, versículo 25. Deixa eu ver se é esse texto mesmo aqui, que eu anotei direitinho. Deixa eu ver. Se não for, a gente procura aqui rapidinho. Mateus, só confirmar aqui. Não, acho que está errado aqui, deixa eu ver. É o 16, irmão. Capítulo 16, verso 25. Já? Vamos ver então. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Então o Senhor Jesus está falando de uma ira vindoura. Entendeu? Quando ele diz, ele retribuirá o Filho do Homem, principalmente no verso 27, chama a atenção dos irmãos, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras.
retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quer dizer, ainda está por vir. Aqui, irmãos, aqui é mesclado, misturado com a misericórdia divina. Qual é o conselho que nós damos então a todos os que nos ouvem? Fujam da ira. Fujam da ira. Como é que eu fujo da ira? Aquele hino que nós cantamos, eu vi sobre mim a espada da lei. Apressado, fugir. Para onde? Em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Só Cristo. Arrependimento dos pecados, baixar as armas, se arrepender, confiar no Senhor Jesus Cristo. Porque a ira virá, irmãos. A ira virá. E a ira é a ira justa de Deus. Então, concluindo, relembrando aí os 6 pontos, na verdade foram 6 pontos. O primeiro foi introdutório, mas é importante também, né? Não confundamos o nosso entendimento sobre Deus achando que um Deus de amor não pode ser um Deus de ira. Esse é um entendimento errado. Um Deus de amor é um Deus de ira, porque o amor de Deus é um amor justo. A ira resulta do pecado, é consequência do pecado. Por quê? Em terceiro lugar, o pecado é mau. E em quarto lugar, porque o pecado atenta contra a santidade de Deus. E esta ira é contra não só o pecado, mas contra o pecador. E ela virá propriamente, ela se manifestará propriamente no juízo, quando o Senhor chamar os homens para a prestação de contas. Que nós possamos então todos confiar unicamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E a nossa oração, meu Deus, é que este assunto tão importante, Pai, ele venha a se manifestar a nós de maneira clara. Nós possamos Te amar, Te servir, Senhor Deus, Te adorar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. E nos guardar em Cristo, sermos livres da ira vindoura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Jesus, graças a Deus.